Então, novamente aqui agradeço, né, a ter aprovado a submissão, né? Para a gente é muito importante estar participando de um evento como esse, né? Eu já aqui coloco que, em particular, é importante porque eu sou economista, aqui estão meus alunos também, que junto comigo, né, os bolsistas, né, a Beatriz e o João, que são alunos de economia e, enfim, vocês podem dizer melhor do que eu, se há pessoas dessas áreas, geralmente economia, ela geralmente não tem muito, pelo menos lá na nossa unidade, não tem muito, às vezes, participação na área de extensão. Então, sempre é um desafio, né? Não uma área que tem muita tradição, acredito eu, de se envolver tanto com a área extensionista. Mas desde o início, ali um pouco da minha atuação como professor na UERJ, né? Sou professor da Faculdade de Economia da UERJ, acabou que, por uma necessidade prática, né, da minha área de trabalho, que é estudo de economia fluminense, do desenvolvimento do Rio de Janeiro, a necessidade de enfrentar a realidade, né? Ou seja, não só na área de pesquisa, eu também leciono uma matéria obrigatória na graduação de economia fluminense, né? Inclusive meus bolsistas foram alunos meus, e, no caso, sente essa necessidade, evidentemente, de ir além da sala de aula, de ir além da pesquisa, e propriamente influenciar a realidade, né? Acho que é mais do que notório, já vou até avançar aqui para o primeiro slide aqui, é mais do que notório aí, né, para quem está acompanhando os jornais aí, o desafio que tem o Rio de Janeiro nesse momento, né? Mais uma vez, o Rio de Janeiro está na berlinda do noticiário, né, por uma série de crises, né? Crise financeira do Estado, uma crise política, né? Está aí no Supremo Tribunal Federal decidindo se vai ter uma eleição, vai ter 2 eleições esse ano ou não, se vai se manter um desembargador do Tribunal de Justiça, como é o nosso governador interino até o final do ano. Então, são uma série de excepcionalidades que mostram exatamente o que eu estou tentando chamar a atenção aqui, uma série de enfraquecimentos, né? Não só político, institucional, mas, como é a minha área, então, de origem, né, econômico também. Então, eu defendo que boa parte da origem, né, de todo esse problema é uma crise estrutural, né, sem exagero, não é simplesmente o comportamento de um governo, né, de ocasião, mas, de fato, é um histórico, né, continuado, né, de um problema que vai impactando e vai se explicitando em diversas áreas, né? Então, aqui a gente coloca, né, para quem, né, muitos aqui não são do estado do Rio de Janeiro, então, ou seja, há uma forte desigualdade regional, há uma fragmentação social que é visível, né, também, de novo, no noticiário, né, com uma série de casos aí de violência, né, e de crime organizado, né, que permeiam o noticiário. Mas, junto a isso, há essa fragilidade econômica que vem nos meus trabalhos, que eu chamo de estrutura produtiva oca, e um déficit histórico em planejamento desse próprio Estado. Um Estado que está desorganizado, né? Não está desorganizado por esse governo, está desorganizado há muito tempo, né? E, junto a isso, está num garrote, né, financeiro, está no regime de recuperação fiscal, agora vai passar para um novo regime de acordo de dívida com o governo federal, mas o fato é que isso limita em muito as próprias capacidades estatais desse Estado. Não à toa, né, é importante sinalizar isso, que nesse momento, né, eu que faço parte da Universidade do Estado, a gente está numa greve porque há anos, né, que não se tem nem a recomposição inflacionária. Então, ou seja, isso tudo fragiliza demais as instituições, fragiliza demais a prestação de serviço à sociedade e, particularmente, né, essa relação, então, de pensar estratégias de superação de tudo isso, né, porque os próprios instrumentos, né, ou instituições que seriam, então, fundamentais como isso, uma própria Universidade do Estado, né, qual eu faço parte, se encontra sob cheque o tempo todo, né, sempre recorrentemente sendo atacada e buscando resistir. Bem, diante de tudo isso, ao mesmo tempo, você tem o desafio de como você se comunica com a população, e daí a importância do projeto de extensão, né? A Rede ProRio, né, que é o nome do projeto, ele nasce exatamente daquela eclosão do primeiro momento grave de crise, que foi ali em 2016, 2017. O projeto ele é formalizado, né, em 2019. Tá? Em 2019, a gente inicia o primeiro ano com o projeto de extensão formalmente, e em 2020 a gente já alcança, junto à administração central, né, um ato executivo, né, que passa ele a fazer
ser entendido como parte da estrutura da universidade. Tá? Eu participei, enfim, desses diversos debates, porque como eu venho, né, dessa experiência como estudioso de economia fluminense, professor da área, então buscando entender a natureza, a origem, né, o diagnóstico da crise, mas ao mesmo tempo percebendo nessa primeira fase, né, que eu coloco ali mais ou menos ali, então, dessa eclosão da crise até esse nascedouro do projeto, né, e até ali, então, os primeiros anos ali, 19, 2020, né, uma tentativa, uma disputa de narrativa para você ampliar, né, o diagnóstico e a compreensão que a crise não era simplesmente uma crise de corrupção, uma crise do gestor de ocasião, ou uma crise ali muito contaminada por um diagnóstico de um moralismo, né, desenfreado, né, de modo que, por exemplo, né, a gente elegeu como governador, né, o penúltimo, né, agora já teve mais uma reeleição, mas a gente elegeu lá em 2018 como governador eleito um juiz, né, que era o Witzel à época, se achando, então, que tinha que se escolher alguém da não política, porque a política estaria toda, enfim. Mas a gente acabou tendo como esse não político foi o primeiro governador que sofreu impeachment no estado do Rio de Janeiro. Então, a ironia da história mostra que exatamente não era por ali, né? Mas foi um movimento, né? Ou seja, dessa incompreensão do diagnóstico e propriamente de arregaçar as mangas. O projeto, então, nasce como pró-Rio nesse sentido. Eu sempre gostava de falar e gosto de falar que o projeto não é anti isso, não é anti aquilo, não é uma negação de nada, mas como você somar forças, né? Você buscar, então, entender como juntar o pró-Rio de Janeiro, a favor do Rio de Janeiro, entendendo esse lugar também de fala, né? O lugar da universidade estadual, né? Então, um projeto que nasce da universidade estadual, buscando se relacionar com outras unidades de ensino, de pesquisa, né? Do próprio estado do Rio de Janeiro, grupos, né? Que pensam o Rio de Janeiro para buscar se articular e buscar oferecer propostas alternativas, uma reflexão mais organizada. Então, nesse sentido aqui, que eu coloco ali esse desafio de empoderamento crítico, de protagonismo e formulação de demandas coletivas, ou seja, a gente enxergar propriamente, de fato, o que é a crise na sua natureza mais visível e concreta, e não apenas, né, com essas nuvens de fumaça, né, esse diversionismo, né, que dificulta a gente entender, né, um diagnóstico baseado na ciência, né, baseado no conhecimento científico, né. Então, o projeto, após esse momento, né, eu acabo tendo que um pouco, não me afastar, mas desligar do projeto ali em torno de 2021, 2022, porque eu assumo um cargo no governo do Estado, né, mas eu vejo isso como um ganho para o projeto, porque, na verdade, aqui sempre se cobra, né, qual é o impacto na política pública. E, na verdade, eu vou para o governo para poder fazer o plano de recuperação fiscal e, em ato sequencial, um plano estratégico de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, não houve maior teste laboratório das próprias evidências que o projeto foi trazendo do que a oportunidade de estar ali virando vidraça, né? Ou seja, você propriamente tendo ali a possibilidade de testar, né, ou de colocar ali alguma contribuição, mesmo que conceitual, né, para avançar um pouco e oxigenar o debate. Mas, como vocês sabem muito bem, a crise política do Rio de Janeiro, enfim, é uma desorganização tamanha. 2 anos depois, enfim, eu saio do governo, volto para a universidade, é um pouco esse pé que está a fase atual do projeto, onde eu faço uma avaliação que não basta apenas um técnico, né, ou um pensamento organizado ascender, inclusive, a política pública. O grande desafio hoje é você, de fato, ampliar as bases democráticas do processo, né? Então, ou seja, o que a Rede ProRio nasce com uma tentativa de oxigenar no primeiro momento, consegue, inclusive, sob a minha liderança, ascender propriamente até um papel no governo e conseguir botar ali uma digital na política pública, mas, ao mesmo tempo, isso se fragiliza no sentido que ainda hoje você não consegue, né, ter um controle social, vamos dizer assim, né, tanto que eu enfatizo isso aqui, uma participação ativa da sociedade no debate mais amplo sobre esse desafio todo de recuperação do Rio de Janeiro, né? Então, esse talvez seja o grande desafio, né? Hoje mesmo, né, nós estamos aí saudando esse governo interino feito por um desembargador do Tribunal de Justiça, mas, obviamente, né, com todo respeito a ele, ao trabalho que ele está fazendo, é óbvio que é uma opção tecnocrática, né, porque ele não ganhou uma eleição,
ele não tem uma base, né, social propriamente organizada que lhe apoia, né? Então, o que ele está fazendo no máximo, e já é um bom trabalho, é valorizar os servidores de carreira, né, e colocar eles em áreas estratégicas. Mas falta ainda, e esse é o desafio, inclusive, numa próxima eleição, essa comunicação com a sociedade, organizar melhor esse campo. E eu acho que essa é uma grande tarefa no momento. Ou seja, por isso que eu coloco aquele triângulo ali embaixo de democracia, desenvolvimento e ciência. Passando aqui, então os objetivos, eu falo tudo isso, né, vou acelerar agora aqui, os objetivos, indefatavelmente, não é megalomaníaco quando eu coloco aqui, que é em prol de uma estratégia nacional e regional que busca estar baseada na formulação de demandas coletivas conscientes, ou seja, demandas essas que não nascem apenas do desejo reivindicatório, mas de como se organizar a partir dessa interlocução e mediação que a gente busca fazer para organizar melhor, argumentativamente, né, o espaço de defesa dos seus interesses. Né? Então, ou seja, por exemplo, né, vou dar um exemplo, né, a própria Universidade do Estado de Janeiro, do qual eu já fui também diretor de planejamento e orçamento, ela busca sempre estar ampliando o seu orçamento. Não é à toa que a gente está em greve, né? Ou seja, os desafios todos de fazer entender o papel, o protagonismo da ciência e tecnologia. Mas só que ela tem um orçamento sempre muito vulnerável, muito deficitário. Então, qual é o desafio? Você não só fica com o pires na mão, não só você busca, né, cobrar mais recursos, mas como você pensa uma política de desenvolvimento onde você fortalece o papel da universidade. Então, esse é um pouco que eu estou querendo dizer aqui, né? Ou seja, você ampliar um pouco esse espaço, né, onde você busca, no primeiro momento, vamos aos objetivos específicos aqui, primeiro, superar a desinformação, o negacionismo científico, né, buscando traduzir conceitos que muitas vezes são complexos, né, no meu caso, né, economia, finanças públicas, né, a dificuldade que a população tem de entender a linguagem de orçamento público, né, para você exatamente, a partir disso, também fazer esse cruzamento com a escuta da realidade, então fazer esse diálogo, né, com os movimentos, com os grupos, né, propriamente, diretamente atingidos, né, no meu caso aqui, inclusive, com os servidores do Estado, com os sindicatos associados a isso, né, a gente já fez vários eventos com esse tipo de público, né, e, a partir disso, você reconstruir, né, o que vem do primeiro ponto de vista, essa tradução de um conhecimento técnico complexo, difícil de acesso, a você juntar isso propriamente com esse aspecto que vem do diálogo e da escuta qualificada e buscar com isso, então, registrar, sistematizar e produzir um conjunto de documentos para esse sentido de contribuir para a política pública. Essa é a grande pegada. Claro, junto a isso, também a formação cidadã do estudante, eu acho que está mais do que demarcado, né? Ou seja, meus bolsistas, né, visivelmente, eles estão no olho do furacão desse debate todo sobre a realidade, crise do Rio de Janeiro, e buscando ali, evidentemente, fazer essa mediação entre o nosso papel e essa luta da sociedade, né, essa luta organizada da sociedade. E aí, então, na metodologia, eu focar exatamente nesse ponto, ou seja, a gente busca criar ciclos formativos transdisciplinares, tá? Esse é o papel do projeto de extensão, onde, então, tem esse público-alvo amplo, né, gestores estaduais, municipais, lideranças sindicais, representantes de movimentos sociais organizados. Isso num cruzamento, aqui eu estou citando exatamente o que a gente produziu lá no governo do Estado, mas que ainda está vigente. Foi o primeiro, aliás, né, se mudou a Constituição do Estado, se criou agora, a partir, vigente desde 2024, de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, né, aprovado pela Assembleia. Ele é vigente por 8 anos, mas depois de acabar os 8 anos, é obrigatório pela Constituição Estadual ser feito um novo plano. Então, é uma sequência, tentando, de fato, e isso, no caso da crise toda que o Rio de Janeiro vive, é algo que eu considero inédito, porque é para transcender uma política de governo. Então, se os governos estão bagunçados, a gente tentar, de alguma forma, criar uma política que tem uma sustentação e um acompanhamento e que se transcende os 4 anos de uma gestão, né? Então, dá uma continuidade. Então, o que eu vejo como desafio hoje, e aí eu vou ser bem aqui sincero na crítica, né? Porque a gente tem que fazer isso aqui também, né? Uma autoavaliação. Se vocês procurarem na internet sobre o PED, não tem quase nada no Google, tem nada indexado, porque o governador, na verdade, ainda bem que saiu, né? Sendo bem honesto aqui, ele sabotou o processo, porque exatamente o medo do povo, né? O medo da democracia, o medo da participação popular. E, ao mesmo tempo, a nossa tarefa, então, chamar a atenção para essa arena
esse instrumento de debate potente que existe, inserido na Constituição Estadual, e que agora a gente está buscando, então, iniciar esse processo, né, de não só, como lá atrás, construir o documento, mas agora, então, tentar organizar esse controle social, esse espaço, né, de cruzamento, né, e provocar nos próximos anos, assim espero, né, que ele provavelmente agora sim se transforme em um documento potente, porque ele vai ser transformado, ele vai ser modificado, ele vai ser atualizado pelo cruzamento com a sociedade, né? Vai sair de ser apenas um trabalho de gabinete, né? Um trabalho técnico, né? Por mais excelente que seja, mas como a gente sabe muito bem a extensão, num técnico só não basta, né? É sociopolítico também, é extremamente importante nesse sentido. Então, ou seja, vem desse cruzamento entre a pesquisa, né, a própria pesquisa, né, como estudioso do diagnóstico da crise do Rio de Janeiro e das saídas para a crise, vem dessa atuação junto aos alunos, eu consigo motivar de alguma forma, mas também outros colegas em outras instituições, né, que buscam, então, formar uma formação teórica, um preparo para os alunos, inclusive fazer esse diálogo com os movimentos, com a sociedade, e a partir do projeto de extensão, buscar, então, extrapolar esses muros, né, e buscar esse impacto social de fato ser concreto, para não ser apenas uma peça, eu acho que esse é o grande fala sempre aqui, não ser apenas uma peça tecnocrática, né, não ser apenas um instrumento técnico bacana, mas de gaveta ou de prateleira. Né? Então, a gente está buscando fazer esse esforço, para encerrar aqui, de transposição didática, de execução, então, de módulos, com encontros, palestras, oficinas participativas, e buscando que ele começar a sistematizar e a fazer a difusão desses resultados com policy and briefs, né, que são, então, esses resumos conceituais segundo cada tema, boletins e fazer artigos científicos, como a gente está fazendo aqui, inclusive. Tá? Então, os alcances é sempre esse, né? Então, ou seja, buscar um impacto direto dos participantes, então, buscar essa aprendizagem e buscar ajudar a qualificar o debate, por qualificar, incorporar discursivamente na fala reivindicatória deles um conteúdo de conhecimento científico e técnico que respalda o argumento da demanda, fazer essa articulação com o território para cada vez buscar capilarizar e difundir mais isso, então também é a nossa tarefa aqui, e fortalecer, então, esse cruzamento com outras instituições, criando uma rede, então, para apoiar isso, e propriamente buscar essa circulação, né, e defesa do conhecimento científico também, aí, claro, fazer essa avaliação de como se dá essa apropriação do conhecimento, que eu acho que essa é a grande angústia que a gente tem nesse projeto. Não basta apenas a gente produzir ciência, mas como, de fato, a sociedade se apropria disso para a transformação política e social. Então, esse é um pouco o nosso debate, como, de fato, a gente buscar ativar a ciência, né? Ou seja, no nosso caso aqui, que não é um trabalho de laboratório, uma coisa que é uma descoberta, né? Uma coisa que claramente é fácil, né, identificar ali um uso social para aquilo, esse conhecimento é um conhecimento argumentativo, né, de retórica, de defesa, né, de uma visão, de uma narrativa, ele só vai alcançar o seu potencial de fato se ele for apropriado pelos agentes sociais que estão buscando reivindicar, lutar uma transformação. E é isso que a gente está tentando também se aproximar. Então, as conclusões é um pouco essa, né, o impacto dessa democratização do conhecimento, buscando a partir desses ciclos, né, fazer essa mediação para o que eu chamo aqui de direito ao desenvolvimento, né, então, empoderar esses agentes para eles terem direito a pensar o desenvolvimento, não serem apenas recebedores de ideias, né, de técnicas, mas eles defenderem suas próprias visões, capacitando, então, esses agentes estratégicos de transformação e promovendo, em particular, esse é o sonho, né? Mas eu considero que ainda, é claro que é um campo muito de luta, promover uma cultura de decisão baseada em evidência. Né? A gente vem, infelizmente, de uma cultura governamental que é baseada num verdadeiro feudalismo, né? Numa pactuação entre vários grupos políticos, né, em porteira fechada, que distribuem cargos para os amigos, né, uma máquina, né? Não estou falando isso em exagero, não é à toa que no STF, né, o último governador está, a princípio, inelegível pelo uso da máquina para ganhar uma eleição. Então, ele distribuiu cargos entre, né, os interesses para um projeto apenas de poder. Então, o desafio aqui é como você superar, de fato, né, então, coloca a evidência do projeto, para criar uma cultura de decisão baseada em evidência. Ou seja, cada vez mais as decisões políticas elas sejam baseadas no conhecimento científico e com esse espaço de mediação junto à sociedade para claramente definir as prioridades. Né? O conhecimento científico ajuda a você buscar metas, né? A importância de metas, mas é claro que essa relação com a sociedade é fundamental
para que a gente possa avançar para a definição de prioridades, né? Não seja prioridades baseadas apenas num grupo político que está no poder. Então é isso, gente, tá? Aqui, tá as referências bibliográficas, e eu agradeço aí a participação, enfim, o interesse no projeto. Parabéns, Bruno, pela apresentação. Nossa, como a economia mudou de cara para mim. A economia mudou mudei a minha visão sobre a economia, o curso de economia. Realmente é raro, né, a gente ver essa área, né, nessa parte da extensão. Se me perguntassem antes da sua apresentação como é que é o processo de extensão do curso de economia, eu não saberia dizer, e agora a sua apresentação deixou tudo muito claro. A gente da área de educação, a gente estuda a formulação das políticas, né, educacionais, e a gente entende que esse processo do ciclo da política precisa dessa participação consciente da população, na elaboração das demandas, né, das prioridades, mas a gente não visualiza isso de uma maneira tão organizada e tão estruturada como a que você apresentou aqui. Então, com essa apresentação sua, a gente consegue extrapolar para outras áreas, né, como é importante a divulgação científica, como você fala, para qualificar, né, o argumento, qualificar as demandas, para as pessoas entenderem que a política ela é praticada por vários agentes, né, e que o cidadão é um agente importante nesse processo. E a gente fica encantada com a apresentação. Parabéns. Obrigado. Bruno, parabéns aí pela apresentação. A gente fala muito em letramento digital, e eu sugeri que a gente deveria ter o letramento econômico também, né? O que a gente não tem, né? Especialmente a gente que está em outras áreas, a gente às vezes não consegue identificar, né, a importância dessa interdisciplinaridade, né, para que todo o processo ele se conclua. Então, parabéns aí pela apresentação, parabéns pelo trabalho. E parabéns pelo desafio, né, de estar dentro, né, da extensão com uma temática tão atual e importante. Obrigado, pessoal. Só tenho a agradecer e estou à disposição aí, se quiser, de fazer esse cruzamento, acho que cada vez é muito importante e enriquecedor, né, porque é isso, é interdisciplinar, né? Então, estou aberto aí a mudar, ajudar a mudar essa visão, que nem todo economista é igual, né? Então, à disposição para mostrar que existe economista também preocupado com as mesmas, olhando a mesma direção que vocês estão olhando. Maravilha mesmo.